Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 2 do nosso curso de Zé Pilintra, né? Curso de introdução ao baralho de Zé Pilintra, tá? Ontem nós começamos a falar um pouco sobre os quatro naipes do baralho de Zé Pilintra, né? E dos oráculos de Zé Pilintra. Falamos um pouco sobre as suas relações com os elementos da natureza. E hoje, nesta aula, nós vamos dar prosseguimento sobre o que é o baralho de Zé Pilintra, certo? Hoje é uma aula um pouco mais curta, mas com bastante conteúdo para que a gente possa debater. Bom, como vocês podem ver aqui na tela, o baralho de Zé Pilintra ele é composto por 36 cartas, que em comparação ao tarô tradicional, seriam os arcanos maiores. O tarô ele possui a sua divisão entre arcanos maiores e arcanos menores. No entanto, o baralho de Zé Pilintra ele vai ser parecido com a ideia de arcanos maiores do tarô, tá? Não quer dizer que seja a mesma coisa, porque são estruturas completamente diferentes. Bem, mas o que poderia substituir os arcanos menores? O baralho convencional de 52 cartas. A diferença é que no tarô você possui uma carta a mais, né? E aqui você possui uma carta a menos, que é só o Jack, né? Que é o valete, e o valete, o rei e a rainha, tá? Então são as cartas da corte. Mas vamos entender melhor o que vem a ser a atuação nos planos, tá? Vamos ver o que é a atuação nos planos. Bom, ambos os baralhos, eles formam junto com os dados os oráculos de Zé Pilintra. Então, a gente tem a formação do conceito de oráculos de Zé Pilintra, oráculos da malandragem, três elementos. O primeiro, o baralho de 36 cartas, que é o que nós estamos estudando. Depois, os dados. E o terceiro, o baralho convencional, tá? Vamos entender como que eles atuam. Bem, primeiro eu tenho o plano macro, tá? E o plano micro. O que que isso quer dizer? O plano macro, ele vai retratar os aspectos subjetivos, ou seja, eles retratam o subconsciente do seu consulente. Logo, as ilustrações do baralho, elas são muito mais abrangentes, tá? Elas são muito mais abrangentes. Já no plano micro, trabalha com os aspectos objetivos e retratam os pormenores, tá? Retratam os pormenores, as situações cotidianas e a realidade dos detalhes, certo? Bom, então aqui eu tenho essa diferença. Quando eu pego o baralho de 36 cartas, ele vai trabalhar muito com os aspectos subjetivos, porque ele vai traduzir pensamentos, ações. Ele, ele tem uma certa diferença do baralho comum, né, o baralho de 52 cartas, porque ele não vai trazer tantos detalhes. Ele vai trazer uma ideia muito mais global, muito mais subjetiva, tá? E aqui, por exemplo, a gente entende da seguinte forma. O plano macro, ele representa a subjetividade do ser, enquanto o plano micro representa a objetividade das situações da vida, tornando-o mais objetivo. Dentro de uma consulta ao baralho, tudo o que foge a perguntas cuja resposta pode ser sim ou não se torna uma pergunta subjetiva. Então, é uma das questões que as pessoas às vezes não entendem, né? Mas perguntas objetivas e perguntas subjetivas. Quando um consulente chega para você e pergunta assim:
Eu quero saber sobre a minha vida profissional. O que vai acontecer na minha vida profissional? Isso não é uma pergunta, isso não é uma pergunta objetiva, e sim subjetiva. Por quê? Porque nesse caso, eu vou abranger muito mais questões, questões mentais, questões do que está acontecendo, o que pode estar bloqueando. Agora, quando uma pessoa pergunta, eu, eu vou sair do meu trabalho este mês? Isso é uma pergunta objetiva. Por quê? A resposta vai ser tratada como sim ou não, tá? Logo, somente são consideradas respostas objetivas aquelas que podem ser respondidas com sim ou não, certo? Então, as perguntas podem ser respondidas com sim ou não, são perguntas objetivas. Claro que você, enquanto oraculista, enquanto cartomante, não vai responder apenas sim e não, mas é muito mais fácil de você trazer os pormenores, as situações e a realidade da situação quando a pergunta é objetiva. Quanto mais abrangente a pergunta for, macro, mais subjetiva será a resposta. Quanto mais detalhada, pontual for a pergunta, mais objetiva e mais próxima da realidade será a resposta. Certo? Eu acho que não tem dúvidas por agora, né? Ou tem dúvidas aqui? Não? Maravilhoso. Não. Eu trouxe aqui, por exemplo, a carta, é, a carta 15, né? Carta das mudanças. Mas eu quero falar para vocês sobre o quê? Quais são os ciclos energéticos do baralho? Durante uma consulta ao baralho, é criada uma pirâmide energética que promove as mudanças e as elucidações das dúvidas dos consulentes. Na aula de ontem, nós estudamos sobre o triângulo, né? Nós falamos sobre triângulo, um dos elementos. E aqui, esse triângulo, ele representa o elemento fogo, tá? Por ele representar o elemento fogo, lembra da aula de ontem? O elemento fogo é o elemento transmutador. Ele muda as coisas, modifica as situações. Então, por isso que a carta tem como ideia mudança de vida, tá? E por que que nós fazemos uma pirâmide energética? Porque aqui, dentro dessas três áreas aqui, nós podemos falar que o baralho acima representa a espiritualidade. Vou colocar aqui em branco. Pronto. A espiritualidade. Do outro lado, o consulente. E do outro, o oraculista. Tá? Não que seja o significado desta carta, mas eu estou usando aqui apenas o exemplo do triângulo, tá? Então, durante uma consulta ao baralho, ocorre essa tríade aqui. O oraculista se une ao consulente, e o consulente se une à espiritualidade, e o oraculista se une à espiritualidade. Então, acaba acontecendo essa tríade aqui o tempo todo, tá? O oraculista, ele desvenda através das cartas o conselho que a espiritualidade quer passar para o consulente. Então, é como se o oraculista utilizasse as cartas e ele fosse um tradutor, certo? Dúvidas aqui? Não? Então, vamos continuar. Desta forma, a função do oraculista é de decodificar a linguagem energética e traduzir ou transmitir a mensagem do baralho. E é fundamental que o oraculista, ao iniciar uma consulta,
ele peça licença à espiritualidade do seu consulente para poder tirar as cartas. E isso inclui também pedir permissão a ela para acessar o seu campo. Que história é essa de campo? Todos nós possuímos um campo energético, tá? E esse campo energético é o que determina onde as informações estão. Logo, eu tenho esse campo energético. Você, como oraculista, você pede permissão para fazer a leitura desse campo, tá? Então fica tudo muito mais fácil, porque todas as respostas já estão ali. Tudo que o Ô, seu consultor. Jefferson, Oi, tá travando. Cortou tudo que você estava falando. tá travando? Então vamos lá. Tá, Tá. volta pro início. Tá. Do início quando? Voltar Quando o onde? oraculista pede permissão para Ah, perfeito. Tá. Então, o oraculista ele vai pedir aqui no permissão. início mesmo, que depois do início começou a ter Tá bom. Então, o oraculista ele vai pedir permissão à espiritualidade para poder tirar as cartas, tá? E aí ele vai acessar o campo energético dessa pessoa. Por quê? Porque dentro desse campo energético é onde todas as informações estão. Todas as informações estão ali. Elas precisam apenas ser decodificadas. Por, por isso que quando a gente faz uma leitura do campo da pessoa, a gente consegue ter uma precisão do que aconteceu com muito mais clareza. Mas para isso você precisa pedir licença à espiritualidade do seu consulente e pedir permissão ao seu consulente para poder acessar o campo dela, certo? Bom, certo. quando o E oraculista depois que começa. você faz Oi? Não entendi a pergunta. Oi? de tirar as cartas do doente, Fala um pouco mais alto porque eu não estou conseguindo te ouvir. tá me ouvindo? Não, Tá, agora eu tô. Oi, melhorou? pode falar. Então deixa, segue. Segue. Eu deixo para o final. Tá, perfeito. Bom, Pode vamos ir, lá. pode. Quando o oraculista começa a tirar as cartas, é necessário que ele já saiba e já tenha determinado ao baralho o método a ser utilizado e a quantidade de cartas para aquela pergunta. Então, vamos supor que o seu consulente te faça uma pergunta. E é uma pergunta que, por exemplo, ela quer saber sobre a vida profissional, né? Sobre a vida profissional. Ah, eu sempre tenho dificuldades de me manter em um trabalho. Por quê? Nesse caso, a pergunta envolve tempo. Se é tempo, eu posso utilizar um método simples de três cartas para avaliar o passado, o presente e o futuro dessa pessoa. Então, a primeira carta eu vou tirar para poder falar sobre o passado, a segunda sobre o presente e a terceira sobre o futuro. Então, eu vou conseguir identificar aí um padrão de tempo. Se eu apenas tiro cartas sem ter uma pré-determinação da quantidade de cartas e qual é a função de cada carta, o oraculista se perde na resposta. Entenderam? Ficou claro? Ficou. Perfeito, perfeito. Bom, e aí o que que eu quero falar para vocês? Neste momento, não pense apenas em jogar. Estude todo o conteúdo apresentado, seguindo todo o passo a passo que eu vou te ensinar. Toda consulta oracular apenas orienta sobre uma direção pessoal ou esclarece o momento de vida. Sendo assim,
usamos mais como uma fonte de autoconhecimento. Por quê? Porque todo oráculo leva ao autoconhecimento, tá? A função primordial de um oráculo é despertar o autoconhecimento. E aí vem aquela pergunta: então o baralho responderá todas as minhas questões, todas as minhas dúvidas? Não, tá? Todo e qualquer oráculo tem o seu limite de atuação. Aqui nós temos um fundamento, né, um ensinamento de um professor de tarô chamado Ney Naif, que publicou vários livros de tarô. E ele diz o seguinte, que os oráculos, em geral, eles podem ser divididos em dois, tá? Quais são eles? O primeiro, que trabalha com as qualidades do ser, e o segundo, que vai trabalhar com as qualidades do estar. Qual que trabalha com a qualidade do ser? São os oráculos que analisam a tendência da vida sem considerar o livre-arbítrio. Então, estes oráculos respondem melhor a situações abstratas e subjetivas no tempo e espaço. Exemplo, astrologia e numerologia. Eles vão falar assim, olha, o significado do número 7 é esse e ponto final. Não tem discussão. Já os oráculos do estar, eles respeitam o livre-arbítrio. Por quê? Que história é essa de respeitar o livre-arbítrio? Respeitar o livre-arbítrio quer dizer que a mensagem vai sair, mas você tem a possibilidade de mudar aquela resposta. Então, é a ideia de transformar algo negativo em positivo, ou, se você não cuidar, transformar algo positivo que saiu nas cartas em algo negativo, tá? E estes oráculos, eles são utilizados para trabalhar com situações objetivas e definidas na alma humana. Quais, quais são os oráculos do estar? O tarô, o baralho cigano, o baralho de Zé Pilintra, o baralho das pombagiras e as runas. Certo? Ficou claro aqui? Bom, Sim. em resumo, o baralho pode ser usado como uma ferramenta para orientação pessoal ou para o autoconhecimento, mas lembrando que é um campo de atuação definido. O baralho de Zé há 36 cartas e podemos fazer uma analogia ao tarô e assim definir as cartas como arcanos. Lembra que ontem eu expliquei o conceito da palavra arcano, que significa mistério ou segredo, uma palavra que vem do latim, tá? E no baralho do seu Zé, todas as cartas elas são constituídas de 3 elementos básicos. Quais são eles? Conceito numerológico, que vai analisar as tendências da vida sem considerar o lado emocional do seu consulente. Lembra aqui em cima que eu acabei de explicar sobre as qualidades dos oráculos? Então, a numerologia é uma qualidade do ser e não do estar, ou seja, não leva em consideração o livre-arbítrio. Então, ele não vai levar o lado emocional do seu cliente. O segundo é o conceito imagético, que utiliza de símbolos evolutivos e universais. E o terceiro é o conceito escrito, que é o nome e função da carta. E as cartas se reportam à mente abstrata e mostram a energia potencial de ação. Vou trazer para vocês entenderem melhor aqui, ó, o exemplo dessa carta 15, tá? O que que essa carta 15 traz como referência? Nós temos aqui os 3 elementos da carta, que são o conceito. Deixa eu usar aqui. Então, primeiro aqui, ó, o conceito numerológico. O segundo, o conceito imagético ou simbólico. E, por fim, o conceito gráfico, aquilo que está sendo escrito.
Esses três elementos você vai utilizar como forma de fazer a leitura das 36 cartas do baralho, certo? Esses três conceitos: numerológico, simbólico e gráfico. E eles vão te ajudar a compreender melhor as emoções do seu consulente, a compreender a mente do seu consulente e entender qual é a função desta carta na vida do seu consulente, certo? Dúvidas? Agora eu vou abrir para dúvidas, perguntas. Alguma pergunta? Não, a única pergunta que eu ia fazer que eu não estava ouvindo, você não estava me ouvindo, era no final, porque tudo é energia, né? No final da leitura, ah, tem que fazer um momento de prece, uma firmeza, alguma coisa para poder dispersar a energia que gera ali entre você e o paciente? Sim, na verdade você vai fazer uma prece de abertura da mesa e uma prece de agradecimento por ter terminado. Por exemplo, vamos supor que você tenha 5 atendimentos no dia. Você não precisa abrir a mesa toda hora. Então você abre a mesa no primeiro atendimento, faz uma prece e pronto. A energia vai ficar ali. Quando chegar no fim do dia, você vai, você vai tirar alguns elementos da sua mesa, descartar, né? E fechar a sua mesa. E aí toda a energia vai ser dispensada. Dentro do curso, eu vou explicar como montar a mesa, quais são os elementos necessários para ter dentro da sua mesa, como utilizar a proteção energética, como faz para você se proteger energeticamente também da energia do seu consulente, tá? Mas existe um ritualzinho. Mas o que é importante sempre é que a cada atendimento você faça uma prece pedindo licença à espiritualidade do seu consulente para fazer essa leitura. Perfeito. Gi, você tem alguma pergunta? Não, Não tem nenhuma, né? não. Tá Só certo. sobre tiragem mesmo. Só sobre tiragem. Ah, se você quiser perguntar, aproveita. Não, não, é só sobre métodos mesmo. Ah, então tá certo. Então tá certo. Bom, então esse foi o conteúdo da nossa segunda aula. Amanhã eu falarei sobre banhos e firmezas, tá? Banhos e firmezas e um pouquinho da magia de Zé Pilintra. Então, eu falo sobre cristais, banhos e firmezas para nossa terceira e última aula desse curso de introdução ao baralho de Zé Pilintra. Tá certo? Então, muito obrigado